Quero saudar a todos os presentes com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém. Estivemos juntos ontem, estivemos juntos hoje pela manhã na escola dominical, e pela graça de Deus e pelo privilégio que o conselho da igreja está me dando de estarmos aqui entregando aos irmãos a mensagem da parte do Senhor. É um privilégio e uma honra a qual eu sou grato a Deus e aos irmãos desta igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias neste momento, no texto que nos servirá de base para esta mensagem, que está no Evangelho segundo João, no seu capítulo de número 10. Antes de lermos a palavra de Deus, já me contaram que quem toma da água de Poá não sai daqui, não é verdade? Vamos lá. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 10, versos de 1 a 6. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Vamos orar mais uma vez? Pai do céu, nós te rendemos graças nesta noite, Senhor, pelas tuas misericórdias, pois por elas, Senhor, em Cristo Jesus, é a razão pela qual estamos aqui. O Senhor nos conduziu esta noite para que nós possamos, como teu povo reunido aqui neste lugar, te prestar culto, em adoração ao teu nome, reconhecendo que o Senhor é o nosso único Deus, reconhecendo a suficiência da obra de Cristo Jesus naquela cruz, e te dando graças, Pai, pois somos o receptáculo do teu Santo Espírito. Ó Senhor, obrigado por este privilégio de estarmos na tua casa, e agora, abençoa-nos em ouvirmos atentamente aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, por meio do trecho da tua palavra que acabamos de ler. Quanto a mim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, para levar a tua mensagem ao teu povo aqui reunido, e que sejamos abençoados e venhamos a crescer em conhecimento e na graça do Senhor. Ó Pai do céu, eu te peço, já te dou graças por tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Eu me lembro quando, na minha época de seminário, eu tinha um professor de teologia sistemática, de filosofia, um professor de eclesiologia, sendo ele professor de todas estas disciplinas. E eu admiro, como admirava na época de seminário, esse meu professor, porque ele falava em suas aulas de maneira tranquila e de maneira
tão clara, usando exemplos de situações cotidianas, e por meio de tudo isso, ele conseguia nos transmitir a profundidade dos temas dessas disciplinas. Hoje, pela graça de Deus, desde a época de seminário até então, eu sou privilegiado em fazer parte do hall dos seus poucos amigos. Saudades do meu irmão e professor reverendo Hermes Maia. Aprendi muito com ele. E mais, aprendi porque ele falava de coisas profundas de maneira tão simples. Aqui nós temos o nosso mestre modelo, Jesus, falando exatamente dessa maneira, de coisas profundas e de maneira tão simples. Pois Jesus, ele veio ao mundo também como um pregador mestre, comunicando a mensagem dos céus, de modo que as pessoas pudessem entender, de modo que as pessoas pudessem serem edificados no seu conhecimento, por meio dos seus ensinos, e ao mesmo tempo sendo desafiadas a aplicar tudo aquilo que elas ouviam de Jesus em suas vidas. Jesus comunicava a sua mensagem de uma maneira especial. Ele usava parábolas, ilustrações, provérbios, citações do Antigo Testamento. Jesus sabia que, fazendo assim, apresentando a mensagem tão profunda, tão maravilhosa da parte de Deus, as pessoas poderiam então entender, compreender. Portanto, o instrumento preferido de Jesus em pregar a mensagem dos céus era por meio de parábolas. Jesus também gostava de utilizar ilustrações da vida cotidiana de sua época. Para citar algumas delas, ele falava sobre os animais, sobre os pássaros, sobre casas, sobre o campo, trabalho, fazendeiros, mulheres, crianças, dinheiros, árvores, refeições e etc. Vemos aqui, logo no versículo 6, que Jesus propôs uma parábola. Esta parábola. A parábola no qual ele chama do bom pastor. A parábola daquele que vai até o curral para buscar as suas ovelhas. E é interessante que Jesus ele usa aqui neste caso de uma parábola cheia de alegorias, cheia de metáforas, onde ele utiliza de todas essas metáforas para conduzir os seus ouvintes a entender aquilo que o profeta Ezequiel havia dito no seu livro, ou livro que leva o seu nome, no capítulo 34, onde mostra claramente que o Senhor seria o pastor enviado para cuidar do seu povo, sendo Jesus, sim, o bom pastor, como ele mesmo diz no versículo 11 aí, deste capítulo 10, eu sou o bom pastor. Portanto, o texto de João acerca do bom pastor nos ensina aqui algumas características sobre este pastor enviado por Deus, o bom pastor, o nosso supremo pastor. E a primeira característica que nós temos aqui diz que este pastor, ele tem autenticidade, ou seja, ele não é mais um pastor, ele é o único pastor no qual as ovelhas devem
confiar. Notemos que na declaração de Jesus como genuíno pastor, ele inicia aqui o seu discurso com uma frase muito própria dele: em verdade vos digo. Em inúmeras oportunidades nós temos visto isso nos evangelhos. Em especial aqui, Jesus ele fala esta frase antes de começar aquilo que ele iria ensinar. Ele declara-se que ele é o possuidor da verdade. Ou seja, aquilo que ele vai falar é a verdade. Porque ele é o enviado de Deus. E o enviado de Deus para falar a verdade. Pois ele mesmo diz em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, portanto, tinha consciência de aquilo que ele iria dizer, tinha a aprovação de Deus. Sim, a aprovação divina. E a exclusividade das suas palavras era uma reflexão da sua própria exclusividade. E as pessoas, portanto, sabiam disso. Pois muitas, ao ouvirem Jesus, como o próprio Evangelho de João diz, no capítulo 7, verso 46, diz: jamais alguém falou como esse homem. As palavras de Jesus não eram oferecidas como alguns dizem ou chamam de axioma morais. Deixe-me explicar. Axiomas morais são verdades em seu próprio entendimento. Não. Jesus, ele falava de maneira em que ele trabalhava no coração do homem. Ele mostrava claramente a verdade de Deus, no qual, pela mensagem do Evangelho, que exigia a fé, obediência e aceitação, ele dizia: em verdade vos digo. Ou seja, tudo aquilo que eu falarei agora é a mais profunda e clara e única verdade. Além disso, a autenticidade de Jesus está na forma de como ele se coloca na figura do pastor. Ele se apresenta ali junto ao aprisco, um lugar onde as ovelhas eram guardadas. E diz aqui no verso de número 2 que o pastor ele entra pela porta. Note que Jesus, ele paralelamente fala acerca dos ladrões e salteadores que tentam entrar pelo outro lado do aprisco e não pela porta do aprisco. Para que nós possamos entender melhor esta figura do aprisco que Jesus diz aqui, o aprisco ele era uma espécie de um curral sem cobertura, era um cercado num campo aberto. E esse cercado ele consistia de um muro de pedras brutas e tinha uma única porta, uma porta pesada. Algumas vezes eram usadas cavernas para esse mesmo fim, mas a ideia de aprisco aqui que Jesus fala não era de caverna, e sim de um lugar cercado. Portanto, um ladrão que estivesse determinado em roubar alguma ovelha, ele não procuraria entrar logicamente pela porta, pela única porta, pois ela estaria trancada. E mais, ela deveria ser aberta por alguém que estava guardando o aprisco, pois ali se encontrava não apenas um rebanho, mas o rebanho da comunidade que ali vivia. Era um lugar coletivo da guarda das ovelhas. E eles então colocavam um porteiro, um guarda para guardar as ovelhas. Portanto, o homem que quisesse entrar e roubar uma ovelha, ele teria que subir por um outro lugar, pular o muro.
Jesus mostra claramente que é assim que acontecia com as circunstâncias que levavam os falsos líderes religiosos hostis a Jesus, que estavam tentando ganhar o povo por meio da intimidação. É interessante notar que Jesus mostra claramente aqui que eles evitavam a porta, porque eles não queriam se expor. Eles trabalhavam sorrateiramente, utilizavam-se de métodos ardilosos e confusos para subtrair a atenção do povo das verdades divinas. Legalistas depositavam sobre os ombros do povo coisas que estavam muito além daquilo que a palavra de Deus dizia. Eles eram ladrões e salteadores dos corações dos menos avisados. Por outro lado, Jesus, que certamente tinha sido enviado pelo Pai do céu, aparece aqui na qualidade então de pastor genuíno. Ele mesmo diz: eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Isso, portanto, está implícito aqui, que aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Portanto, Jesus aqui se mostra como o único pastor autêntico, enviado por Deus para levar a mensagem de Deus ao povo, ao rebanho do Senhor. Jesus não usa, portanto, aqui, e ele coloca de maneira clara, não usa de subterfúgios, de armadilhas, de ciladas, pois ele se revela como aquele que foi enviado por Deus, e na sua revelação como aquele que é e tem a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido, porque elas conhecem o seu pastor, o autêntico pastor. A segunda característica que o texto nos mostra sobre o bom pastor é que esse pastor tem autoridade. Podemos imaginar a seguinte cena: durante a noite, o porteiro ficava com as ovelhas, guardando. O porteiro conhecia o pastor. Então, de manhã, quando ouve sua voz, o porteiro abre a porta e as ovelhas também imediatamente reconhecem a voz do seu próprio pastor. Elas não apenas ouvem, mas escutam. Elas obedecem. Isso é verdade com relação às ovelhas, mas no sentido mais elevado também diz aos discípulos de Jesus. E exatamente como um pastor oriental, na época de Jesus e também nos dias atuais, frequentemente este pastor chama cada ovelha pelo seu nome. E como diz o texto, elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Vemos, portanto, aqui Jesus se revelando como aquele que está investido de toda a autoridade, pois ele tem toda a autoridade. E essa autoridade de Jesus, ela é mostrada em várias demais partes do Evangelho. Mas especificamente aqui, vemos Jesus declarando que as suas ovelhas o ouvem e lhe obedecem. Além disso,
As ovelhas obedecem porque, além do comando que lhes é colocado, há também a familiaridade com a voz daquele que as chama. Sim, é importante nós olharmos dessa forma, que Jesus, acerca disso, lhe diz no versículo 4 e 5, que elas o seguem porque lhe reconhecem a voz, mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Podemos então ver aqui que as ovelhas pertencentes ao pastor autêntico obedecem porque elas reconhecem quem é o seu dono, quem manda, quem tem toda a autoridade sobre elas. Da mesma maneira, os discípulos, sim, os discípulos de Cristo obedecem, e obedecem porque eles sabem exatamente quem Jesus é. Aquele que tem toda a autoridade. Porque os discípulos têm o conhecimento exato do porquê esse sumo pastor, ele veio, e a razão pela qual ele veio e o que ele fez. Conhecem e entendem a sua mensagem. Sabem que nele subsiste toda a autoridade e todo o bem. Os discípulos de Cristo, eles têm a certeza da divindade e da santidade desse sumo pastor. Eles o têm como único guia e mestre, como aquele que é o seu dono, o seu Senhor, o seu possuidor. Sobre isso, o próprio Jesus declarou em João 15, e nós cantamos aqui: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E obedecemos porque o pastor, o sumo pastor, ele tem toda a autoridade. O obedecemos porque este pastor, ele é a verdade. Não há outra verdade. Ele é a verdade. E terceiro, esse pastor, além de autêntico, além de ter toda a autoridade, esse pastor, eles têm intimidade com o seu rebanho. A história conta que há vários registros de casos em que mesmo os pastores que tiveram seus olhos vendados e levado para perto do rebanho, eles foram capazes de reconhecer cada ovelha que lhe pertencia individualmente. Isso é intimidade. Jesus está constantemente reunindo as suas ovelhas. Daí, nós termos aqui, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, como o texto diz, vai adiante delas e elas o seguem. E veja que o verbo utilizado aqui no original grego para a ação de ir adiante, tem como característica uma ação contínua. Ou seja, que o sumo pastor está sempre à frente e o seu rebanho seguindo constantemente, em todo o tempo. Como dissemos, no aprisco, diversos rebanhos se reuniam à noite. De manhã, cada pastor fazia sair as suas próprias ovelhas. Somente as ovelhas que lhes pertenciam é que respondiam ao chamado de cada pastor. As outras, que pertenciam aos outros pastores, não davam a mínima atenção, pois não eram seus donos.
O bom pastor, Jesus coloca aqui, ele faz sair todas as suas ovelhas. De modo algum, qualquer que lhe pertencesse, esse pastor deixaria para trás. Diz o texto que ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. E veja o versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, nenhuma seria deixada para trás. Todas. Todas. É exatamente sobre a declaração de Jesus em João 6. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, Jesus diz, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E Jesus então nesta parábola diz que o pastor, depois de ter feito sair todas as ovelhas que lhe pertencem, ele vai continuamente à frente e elas o seguem. É interessante que Jesus, ele usa da forma de pastoreio oriental, o pastor à frente e as ovelhas atrás. Às vezes nós vemos as ovelhas à frente e o pastor tocando as ovelhas. Mas Jesus diz claramente aqui que ele vai adiante delas e elas o seguem. Ou seja, o que está à frente mostra o caminho para a ovelha, dirige, conduz, mas principalmente o que está à frente, ele revela o modelo do caráter daquele que o segue. Ele revela o seu caráter para aquele que o segue enxergá-lo como modelo. Quando lemos este texto, vemos que Deus maravilhoso é esse. Que graça bendita. Onde Ele envia o seu Filho para nos trazer a verdade. A verdade dos céus. A única verdade. Não há outra. Envia o seu Filho para reunir o seu rebanho. Pois esse pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. E com o seu sacrifício, ele reúne o rebanho. E esse pastor está sempre à frente, nos conduzindo, nos levando pelo caminho. Porque ele é o caminho. Não há outro caminho além do qual esse pastor mostra ao seu rebanho. E quando eu vejo isso, eu vejo como Deus, na sua graça, tem cuidado do seu rebanho. Portanto, podemos ver que Jesus é o exemplo do bom pastor. Porque o texto assim nos informa, que ele possui características especiais para tal, que são verdadeiro, Senhor, modelo do rebanho. Autêntico, tem autoridade e intimidade com suas ovelhas. E essas características
são evidências claras de um pastorado eficaz e abençoado. No entanto, cabe-nos aqui uma pergunta. Se esta mensagem está falando sobre características do bom pastor, alguns podem então estar pensando: o que tudo isso tem a ver com a minha vida? Eu não sou pastor, eu sou ovelha do rebanho. Meus irmãos, se alguém pensa que tudo que foi nos colocado aqui de maneira explícita no texto não serve para as ovelhas, mas apenas para os pastores, eu quero dizer aos irmãos que os irmãos estão enganados. Porque essas características pastorais, elas têm ligações muito fortes com o rebanho. Deixe-me tentar mostrar a vocês. Primeira coisa, se um pastor não tiver autenticidade, ou seja, se ele não buscar apenas falar da verdade contida na palavra de Deus, com e para o rebanho, as ovelhas não saberão quem é o seu pastor. E as ovelhas também não saberão em qual caminho devem andar, pois estarão perdidas na escuridão da ignorância, da falácia da heresia. E por estarem perdidas, elas servirão de presa fácil para os ladrões e para os salteadores, ou seja, para a apostasia, para as falsas doutrinas e, quem sabe, para o afastamento total de Cristo. É interessante que nos meus 5 anos de capelania hospitalar eu conheci um senhor, certa vez, numa visita de um quarto. E esse senhor, ele estava com câncer na coluna cervical. E conversamos um pouco inicialmente, aí eu percebi que do lado ali na cabeceira da cama dele tinha uma Bíblia. E eu perguntei: com licença, o senhor é cristão? O senhor é de alguma igreja? Ah, sim, sou. E ele me disse o nome da igreja. E eu disse a ele: oh, meu irmão, que maravilha, que bom saber de encontrar mais um irmão em Cristo. E que bom saber que nós viveremos na eternidade juntos, né, meu irmão? Ele diz: ah, não sei não, pastor. Eu falei: como não sabe? Ah, não sei, pastor. Não sei porque lá na minha igreja me ensinam que eu tenho que fazer tudo certinho. E que se eu não fizer tudo certinho, eu não vou para o céu. E eu fiquei com aquilo, olhando, espantado com a maneira como ele disse. Uma pessoa muito sincera, muito honesta. E eu percebi sinceridade no coração dele. Eu não me contive, eu disse assim: posso pegar sua Bíblia um pouquinho? Posso lhe mostrar uma coisa? Não, pode, fica à vontade, pastor, pode pegar. Eu peguei a Bíblia e abri no texto de Efésios capítulo 2. E disse para ele: meu irmão, leia esse texto aqui, por favor. Apontei para os versículos 8 e 9. E ele leu e disse: pela graça sois salvos. Isto é dom de Deus, pela fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu falei: o senhor entendeu isto? Ele falou assim: não, pastor. Eu falei: leia de novo. E ele leu 1, 2, 3, 4.
Quando chegou, em várias leituras que ele fez, e eu perguntando a ele, eu percebi que ele estava um tanto quanto impaciente. Eu disse para ele: você sabe o que significa a palavra graça? Ele disse: o que, pastor? Eu disse: é de graça, não precisa pagar. E aquilo que Cristo fez na cruz já fez tudo o necessário para que você viva uma vida com Deus, já que você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ele cria em Jesus. Ele começou a chorar, não de tristeza, mas de alegria. Ele disse: pastor, que bom, quer dizer então que eu sou salvo? Sim, você é salvo. Aquele homem precisava conhecer a verdade, e ele estava sendo enganado por falsos ensinos. Se o pastor não for autêntico, ou seja, não buscar apenas falar a verdade contida na palavra de Deus, o rebanho estará perdido. A segunda coisa: se um pastor não tiver autoridade, as ovelhas não saberão quem está no comando. Se dispersarão, tentando seguir o seu próprio caminho. Não terão ninguém que as guie. Será apenas um ajuntamento sem direção ou objetivos. Não terão disciplina, cada um tentará fazer a sua maneira, e com certeza, esse rebanho terá comprometido o seu crescimento e sua santificação. Terceiro, e o mais importante: se um pastor não tiver intimidade com seu rebanho, esse rebanho terá sérios problemas de relacionamentos. O amor ao próximo não será desenvolvido, pois se o pastor não tem intimidade, o envolvimento de cada um na obra de Deus ficará efêmero, pois não haverá comunhão, não haverá amor, não haverá proximidade, não haverá paz. É interessante notar que o envolvimento do pastor com o rebanho e o envolvimento do rebanho com o pastor é algo fundamental. E o pastor, ele precisa se envolver com o rebanho em todo o tempo. Chorar com os que choram e alegrar-se com os que alegram. E a partir disso, o pastor poderá desenvolver ao rebanho, ou desenvolver ao rebanho, uma atmosfera de amor, de comunhão e de intimidade. Portanto, meus irmãos, podemos concluir: Jesus se mostrou o bom pastor, como aquele que veio a ser o grande condutor do povo de Deus para o caminho da salvação e para a comunhão com Deus. Sobre essa tarefa especial, Jesus, após deixar este mundo e subir aos céus, não deixou estas tarefas sem substituto. E o próprio Senhor passou esse ministério aos seus apóstolos e discípulos. Podemos ver isso claramente no capítulo 21 de João, quando Jesus, no diálogo com Pedro, diz, após a sua ressurreição: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Posteriormente, os apóstolos fizeram o mesmo em resposta à vontade de Deus, conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no discurso de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, que estava em Mileto, dizendo: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus,
a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Portanto, meus irmãos, Deus estabeleceu pastores, mestres, para guiar, para pastorear, para ensinar, para alimentar, para guardar o seu rebanho. E o exemplo de pastoreio é o próprio Jesus. Ele é o nosso modelo. Portanto, cabe-nos então o exercício da oração, dizendo: Senhor, dai-nos pastor segundo o teu coração. Cabe-nos o exercício de oração: Senhor, abençoa os teus pastores, aqueles que o Senhor vocacionou e escolheu para cuidar do teu rebanho. Uma das coisas que mais o pastor carece é de oração dos crentes. Uma das coisas que mais me deixam contente é quando alguém diz assim: pastor, estou orando por ti. Recentemente faleceu um presbítero da igreja a qual eu pastoreio, já estava em disponibilidade. Eu nunca esqueço aquele homem que, quando ele ainda estava são e não doente, na sua fase terminal e depois veio a morte, o Senhor o recolheu, mas quando ele estava são, no final do culto, ao cumprimentar a porta, ele dizia assim: pastor, tenho orado pelo Senhor. Aquilo me enchia o coração de alegria, de saber que tinham pessoas, irmãos queridos, que lembram da gente em nossas orações. Isso nos causa alegria, porque sabemos que essas pessoas estão intercedendo a Deus pelas nossas vidas. Portanto, como comissionados por Deus, os pastores devem buscar seguir o exemplo do nosso supremo pastor, Jesus, e buscar de Deus tais características do bom pastor. Quanto aos demais crentes, devem buscar ser como as ovelhas pertencentes ao rebanho do Senhor, reconhecendo nos seus pastores homens escolhidos, vocacionados e preparados como enviados de Deus para conduzi-los à vida eterna e uma vida de comunhão e intimidade com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue levantando homens comprometidos com o rebanho de Cristo. E que a igreja continue intercedendo pelos seus pastores, guardando-os em suas orações e súplicas. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar? Pai do céu, nós te rendemos graças, Senhor, pela tua palavra, na qual ela traz, neste texto que expomos, as características do bom pastor, das quais o teu Filho Jesus nos revelou de maneira tão especial, de maneira tão maravilhosa, o qual esse supremo pastor tem a verdade, no qual esse supremo pastor ele tem toda a autoridade, e no qual esse supremo pastor ele tem profunda intimidade com o seu rebanho. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse supremo pastor. E nos ajude, Senhor, a olhar para este modelo de pastoreio. E que nós, pastores, possamos seguir este modelo. Ao mesmo tempo, Pai,
Abençoe o teu povo, para que possam serem conduzidos por pastores cujo modelo é Cristo. Pastores que preguem a verdade da tua palavra. Pastores que têm a autoridade da tua palavra, Senhor. E pastores que tenham intimidade, o mesmo amor com que o Senhor tem nos amado. Abençoa-nos, Pai, como homens. Abençoa-nos, Senhor, com rebanhos, ou com o rebanho no qual tem guardado esses pastores por meio das suas orações. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos. Eu te peço e te agradeço por tudo isto, em nome de Cristo. Amém, Senhor.